A ambição pela leoa ideal fez com que esse leão perdesse tudo que havia conquistado. Ele era um leão imponente, forte, astuto, se tornou um rei poderoso. Impiedoso, era extremamente exigente, e suas regras tinham que ser respeitadas. E quem se atrevesse a ir de contra era fatalmente eliminado. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história de Sekekama, o mais cruel e imprevisível leão da África. A história desse leão começa no ano de 2014, em Botsuana, África Austral. Sekekama atingiu a maturidade e estava faminto para acasalar. Ele e seu irmão partiram em busca de seu reino. Era claro e evidente que o alfa seria o Sekekama, e seu irmão seria como seu braço direito. Teria que fazer tudo o que ele mandasse. E felizmente, dessa forma, seu irmão não se importava de viver ao lado dele dessa maneira. Eles invadiram a região do Okavango Delta. Lá, eles avistaram dois bandos, e ambos já tinham seu legítimo rei. Um deles ficava na área norte. Esse bando era pequeno, tinha apenas 2 leoas, um alfa e alguns filhotes, que tinham semanas de vida. O atual rei era o leão básico comparado a Sekekama. Ele observou e analisou o grupo. Ele viu que não seria difícil tomar a coroa daquele leão. E realmente não foi. Sekekama adentrou o território, surpreendeu o macho alfa e acabou com ele. Essa foi sua primeira batalha. Ele foi extremamente violento com seu oponente. Estava faminto por conquista e deu de tudo naquela luta. Fez um esforço que nem precisava, pois o leão não era tão bom em lutar. Seu irmão ficou apenas olhando, pois não foi preciso que ele entrasse em cena. Sekekama deu conta, e isso fez com que sua autoconfiança aumentasse. As leoas se renderam a eles. Uma delas se chamava Satal. Ele fez dela sua rainha. Era sua protegida intocável. Seu irmão podia acasalar apenas com a irmã dela, e mesmo assim, só depois dele. Sekekama não estava satisfeito com o bando que havia conquistado, pois para ele foi muito fácil, e a leoa não foi difícil de ser conquistada. Ele queria algo melhor, alguma coisa que fosse difícil de domar. Então, com esse sentimento de insatisfação, ele decidiu tomar as terras do segundo bando. Ele começou a se aproximar aos poucos, e ficou por dias estudando o bando. Esse clã era diferente, pois tinha muitas leoas. Uma delas chamou a sua atenção. Matsumi. Ela era forte, jovem, atraente, e além disso, não tinha descendentes, pois suas crias haviam morrido quando nasceram. Ele a viu como a rainha ideal, a qual ele queria passar o resto de sua vida. O grupo era dominado por apenas um leão igual ao outro. Porém, o rei era protegido por diversas leoas. Não seria fácil lutar contra todas, mas ele tinha uma vantagem. A leoa que chamou a sua atenção não recebia o devido tratamento de seu rei. Ela era apenas mais uma no bando, e Sekekama estava disposto a dar a ela tudo, e o mais importante, a coroa. A única coisa que fazia ela permanecer no grupo era sua extrema habilidade em caça. Porém, ela queria mais. Queria respeito, e não ser só mais uma. Sekekama invadiu o território e logo demonstrou seu interesse em Matsumi. Ele também era um leão atraente e extremamente forte. Ela foi a primeira leoa a ser enfrentada. Quando avistou Sekekama, Matsumi rapidamente se colocou na frente de seu rei, e como tinha fama de ser habilidosa, todos confiaram nela para proteger o bando, mas Sekekama cuidou para que ela se rendesse aos seus pés. Mesmo assim, não foi fácil. Ela se rendeu a ele, e após isso, Sekekama eliminou o alfa, e eventualmente, todas as leoas se curvaram a ele. Ele fez de Matsumi rainha, e deixou bem claro ao seu irmão que nela, ninguém tinha o direito de tocar. Ele pode sim acasalar com as outras leoas, porém, só depois que Sekekama se satisfazer com elas. Sekekama finalmente havia encontrado a leoa que ele tanto queria. Satal e sua irmã foram deixadas de lado. Sekekama as abandonou depois que ele encontrou Matsumi. Elas foram largadas grávidas. Isso fez com que Satal criasse um ódio mortal por Sekekama. Ela queria vingança. Após ter matado o rei,
dominado as fêmeas e matado todos os filhos, Sekekama partiu com seu irmão e com o grupo para o sul. Matsumi estava feliz, pois Sekekama havia dado a ela tudo que seu antigo rei não deu. Por isso, ela entregou sua lealdade a ele. Ele não a enxergava como uma simples leoa. Ele deu valor aos seus valores. Ao chegarem no sul, eles encontraram um grupo grande de hienas. Elas não gostaram nada da invasão de Sekekama em seu bando. As hienas estavam decididas em defenderem suas terras e travaram uma batalha com Sekekama. A luta começou entre ele e a matriarca. Sekekama foi cruel e impiedoso. Matou a matriarca na frente de todas as outras hienas. Quando elas viram o que ele fez, se revoltaram e partiram para cima dele. Sekekama matou sozinho metade do bando das hienas. Quando as outras viram que seu grupo estava sendo exterminado, fugiram e abandonaram o território. Sekekama fazia questão de lutar sozinho contra seus rivais. Seu irmão não era muito participativo, porém Sekekama não se importava com isso. Ele se estabeleceu no sul com seu bando e viveu durante um bom tempo em harmonia entre eles. Não tinha rivalidade entre ele e seu irmão, pois desde o início Sekekama deixou bem claro que ele seria o macho alfa e que seu irmão poderia sim conviver com ele, é claro, sempre respeitando as regras. Ele lutou contra todos os inimigos e a adversidade que entrava em seu caminho. A cada batalha vencida, ele se fortificava cada vez mais. Ele estava obcecado por estar sempre à frente de tudo e de todos. Certo dia, algo que o encheu de orgulho e felicidade aconteceu. Ele teve com sua amada rainha sua descendência. Matsumi era uma fêmea compatível com Sekekama, pois ambos eram exigentes. Matsumi cuidou para que seus filhotes crescessem e se tornassem guerreiros tão habilidosos quanto ela. Quando ainda filhotes, ela os levava para observarem ela caçar. Queria que eles aprendessem as estratégias para que se tornassem verdadeiros guerreiros. Quando eles estavam prestes a atingirem a maturidade, Matsumi levou eles para o meio das manadas de búfalos e gnus. Lá, eles eram testados. Os que eram gravemente feridos eram expulsos do bando. Já os que tinham resistência e lutavam contra os gados permaneciam no bando. De todos os filhotes, apenas 3 sobreviveram aos testes. Eles eram os favoritos de Sekekama. Por isso, ele permitiu que os 3 ficassem no bando. Os 3 podiam se alimentar de suas presas e beber da mesma fonte de água. Porém, não poderiam de forma alguma acasalar com suas leoas, principalmente Matsumi. Após terem atingido a maturidade sexual, eles não podiam sequer olhar para a rainha, pois Sekekama não permitia. Ele tinha muitos ciúmes de sua protegida. Apesar das regras, os leões permaneceram no grupo, pois seria mais difícil sobreviver lá fora. E no bando, eles tinham comida à vontade. Sekekama era um rei diferente dos outros leões. Ele era participativo e saía para caçar com as leoas. Geralmente, os leões ficam descansando durante o dia para patrulharem à noite. Porém, Sekekama mal descansava. Era um leão agitado, sempre querendo melhorar como caçador e como rei. E além disso, queria deixar em dia o seu porte físico. E antes de continuar o vídeo, peço encarecidamente que você deixe seu like e tá dando uma força ao canal, pois é de extrema importância. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever e virar um amigo do canal. Temos histórias incríveis e muitos vídeos para você maratonar. E desde já, agradeço por estar nos acompanhando até aqui. Valeu, galera! Certo dia, ele decidiu sair com seus 3 filhos para caçar. Ele queria testar seus descendentes e ensinar o que faltava para que se tornassem verdadeiros reis. Seus 3 filhos o encheu de orgulho. Eles eram seus protegidos. Mesmo vendo que eles já estavam grandes e que sabiam se defender sozinhos, Sekekama não permitia que nenhum leão forasteiro chegasse perto deles. Eram suas heranças, porém, os 3 príncipes estavam com os hormônios à flor da pele. E um dia, o rei viu um deles querendo se aventurar com quem ele mais amava. Era a única leoa que ele não queria que ninguém tocasse. Sua tão amada Matsumi. Então, sendo abordada por um de seus filhos, aquilo deixou Sekekama furioso. Na mesma hora, ele correu e atacou o jovem príncipe. Ele feriu seu filho brutalmente. A falta de respeito foi cobrada e serviu de exemplo para os outros 2.
Esse foi um dos sinais de que manter os três em seu bando era uma péssima ideia. Porém, o rei ignorou. Sekekama de vez em quando era visto saindo, e não era para caçar ou fazer patrulhas. Ele tinha encontros ocultos com uma das leoas de seu bando atual. Todos acharam que ela havia sido morta por búfalos quando tentava caçar, mas a verdade é que Sekekama a afastou de todos para se satisfazer às escondidas com ela. A leoa estava gerando em seu ventre mais filhotes com sangue real. Isso seria uma das causas para desestabilizar o grupo futuramente. Seus filhotes cresceram e Sekekama tomou a decisão de levá-los juntos de sua mãe para dentro do bando. Matsumi não gostou nada da ideia, porém aceitou, pois Sekekama a tratava bem demais. Por isso, ignorou. Era isso que Sekekama queria, conquistar leoas e ser respeitado por elas. Isso elevava o seu poder e se destacava dos outros alfas do bando ao redor, sempre fazendo questão de escolher as melhores para somente ele acasalar. Ele teve muitas conquistas, e essas conquistas lhe trouxe muito inimigo dentro e de fora do bando. Só que sua ambição o cegou. Seus filhotes estavam crescendo fortes e saudáveis, estavam tomando toda a atenção do rei. Isso fez com que seus filhos mais velhos fossem tomados pelo ciúme. Os três já tinham motivo para se voltarem contra seu pai, e aquilo fez com que sua raiva, insatisfação e inveja só aumentasse. Certo dia, os três príncipes foram domados pelo ciúme e tentaram matar os filhotes. Sekekama apareceu na hora e os impediu. Naquele momento, ele viu o quanto errou em mantê-los ao seu lado e se enfureceu, pois afinal, se eles não gostavam de suas regras, por que continuar ali? Sekekama os expulsou na hora. Eles não insistiriam em permanecer no grupo e saíram à procura de suas conquistas. No caminho, eles encontraram as leoas que Sekekama havia abandonado no início de sua trajetória. Satao estava abatida e cabisbaixa, pois depois que Sekekama as deixaram, elas passaram por muitas coisas. E quando ela finalmente estava deixando a vingança de lado, teve seus caminhos cruzados com os herdeiros de Sekekama. Aquela era sua chance para ter a vingança. Satao e sua irmã se renderam aos irmãos. Os leões ficaram completamente seduzidos e se renderam a seus pés, e eram capazes de fazer tudo por elas. Em vez delas serem submissas a eles, eles que eram submissos a elas. Faziam tudo o que elas mandavam. Satao era quem tinha o verdadeiro controle de tudo. Foi uma jogada de mestre colocar os filhos contra o pai, já que eles estavam enfurecidos com Sekekama. Ela precisou dar apenas um empurrãozinho para que eles fossem confrontar o pai e tomar o seu reino, e dessa forma ela se tornara rainha novamente. Então, os três entraram no território do sul novamente e desafiaram seu pai. Sekekama ouviu 3 rugidos e na mesma hora percebeu o que estava prestes a acontecer. Muito furioso, ele atendeu ao chamado. Satao estava convencida de que eles venceriam, pois eram 3 contra apenas 1. Porém, Sekekama era superior. Era imponente, não havia ninguém como ele. Seus filhos perderam feio, pois diferente de seu pai, se acomodaram quando conviviam juntos. Então, não tinha tanta experiência em lutar. Por isso, Sekekama atendeu ao chamado, já sabendo qual seria o resultado. Ele teve misericórdia deles e por isso não os matou. Os 3 voltaram envergonhados. Satao não ficou nada satisfeita com os resultados e começou a demonstrar agressividade. Naquele momento, os 3 leões mudaram seu jeito de agir e pôs tudo em seu devido lugar. Começaram a tomar as rédeas da situação, mostrando quem é que mandava. Eles não permitiram que elas a manipulassem novamente. Sekekama estava bem, vivendo em harmonia com seu bando. Nem todos os seus filhotes sobreviveram, e deles restou apenas um, cujo se chamava Sekote. Ele o amava incondicionalmente e queria mantê-lo por perto, mas viu que seria um grande erro e o expulsou. Sekote era fisicamente bem parecido com seu pai. Tinha um porte físico musculoso e uma característica bem comum que chamava a atenção dos guias e dos guardas locais. Ele não tinha sua cauda completa e ninguém sabia como aquilo havia acontecido. Se havia perdido em uma briga
ou se ele nasceu daquela forma. Ele seguiu para o norte, onde seus irmãos mais velhos viviam, mas antes que se aproximassem, ele ficou durante semanas escondido, observando o comportamento do bando. Os 3 machos viviam disputando a liderança. Um queria mandar mais do que o outro, e isso foi a peça-chave para que algo desse errado. Em uma briga por liderança, um deles se afastou, e Secote estava os observando. Ele decidiu que aquele era o momento ideal para atacar. Ele atacou e matou seu irmão mais velho. Dessa forma, restavam apenas 2. Secote parecia com seu pai, era ambicioso igual a ele, e queria ficar com os 2 bandos, o de seus irmãos e o de seu pai. Ele se posicionou em um local onde tinha uma vista ampla dos 2 bandos. Lá, ele avistou o irmão de seu pai e foi até ele sem perder tempo. Os 2 se enfrentaram. Tornou-se foi pego distraído e por isso perdeu a luta, mas Secote não o abateu, pois ele fugiu antes disso. Após verem que seu irmão foi morto, os 2 filhos mais velhos de Sekekama não se separaram mais, pois sabiam que algo ruim poderia acontecer, e Secote não os atacou, pois temia que os 2 pudessem vencê-lo. Secote não viu outra alternativa a não ser se unir com os outros 2 leões que havia acabado de atingir a maturidade. Foi com a ajuda deles que ele conseguiu abater seus 2 irmãos e tomar as suas terras e leoas. Satal permitiu que ele acasalasse com elas, e viu que essa era mais uma oportunidade de se vingar de Sekekama. Ela já estava velha e já não fazia mais questão da coroa. Ela queria mesmo ver Sekekama destruído. Secote era jovem e estava no auge da sua juventude. Já Sekekama estava velho e, se não fosse morto em um combate, iria sucumbir à velhice. Mesmo assim, ele não deixou de defender as suas terras. E sempre que os inimigos se aproximavam, ele estava à frente e disposto a lutar. Secote e Sekekama foram vistos recentemente. Ambos estavam lidando com os afazeres de seu grupo. Não sabemos quanto tempo essa rivalidade vai durar, e quando eles realmente vão se enfrentar. Mas estamos curiosos para saber o grande desfecho dessa incrível história. Essa história foi realmente impressionante. Diga para mim nos comentários quem você acha que venceria essa batalha, Sekekama ou seu filho Secote. Se você gosta de conteúdos como esse, deixe sua sugestão de vídeo nos comentários, que provavelmente iremos trazer aqui no canal. Fala galera, aqui quem tá falando é o Rodrigo Joffe do canal Joffe Animals Isles. E esse aqui é o nosso canal de corte que nós criamos para que você tenha acesso a alguns vídeos curiosos e interessantes de uma forma mais rápida. Recomendamos que você assista o vídeo completo acessando o link que disponibilizamos aqui na descrição abaixo. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho. Obrigado por assistir, valeu!